Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Lima, sou professor. Então, eu estou aqui na Casa das Letras e o objetivo desse trabalho aqui da Casa das Letras é promover a nossa literatura aqui do Piauí, para que você que é inscrito no meu canal, você que é leitor do nosso trabalho aqui com a literatura do Piauí. Então hoje é 10 de maio de 2021, são 16 horas e 11 minutos. Muito bem, estamos dando continuidade à formação do nosso leitor aqui no município de Floriano, no estado do Piauí e demais outros estados do Brasil. Muito bem, hoje a gente vai trabalhar com o tema que a gente está dando início nesse mês de maio, que é a poesia piauiense no século XX, organizada pelo Sr. Assis Brasil. É preciso que a gente possa resgatar essa literatura, porque sem leitura não há cidadania, entendeu? E dignidade da pessoa humana. Muito bem, hoje eu vou trabalhar com o poeta, escritor Jonas da Silva, né? Ok? Vamos falar um pouquinho sobre a sua história, sua biografia. O poeta nasceu em Parnaíba no dia 17 de dezembro de 1880. Faz os preparatórios em Manaus, Amazonas, mas se forma em odontologia no Rio de Janeiro em 1899 e vai clinicar na primeira cidade, exercendo o cargo de dentista do Instituto Benjamin Constant, por onde se aposenta, membro da Academia Amazonense de Letras. Muricy informa que Jonas da Silva participou do movimento simbolista baiano, ok? Então, mas podemos dizer um pouco daquilo que realmente ele foi e é, porque ele é um escritor que realmente deixa para essas novas gerações uma poesia bastante significativa para a gente poder pensar, né? Como se representa hoje a poesia no Piauí, aqui dentro do nosso estado. Então, Jonas da Silva é um poeta que a gente deve conhecer para que a gente possa celebrar a nossa cultura aqui do Piauí, né? Bom, vamos direto ao trabalho. Vamos direto a nosso trabalho de leitura, né? Eu escolhi um poema aqui muito interessante do Jonas da Silva, chama-se Coração, né? Vale salientar que o poeta ele ainda tem uma característica fundamental do simbolismo, uma escola de literatura aqui bastante marcante aqui no Brasil, mas fundada na Europa, né? Principalmente Portugal. Os poetas daqui do Brasil tinham uma relação muito direta com a literatura portuguesa. E vamos lá, vamos ler meu poema Coração. Meu coração é um velho alpendre em cuja sombra se escuta pela noite morta o som de um passo e o gonzo de uma porta, que é a umidade dos tempos enferruja. Quem vai passando pela estrada torta que leva o alpendre dessa estrada fuja. Lá só se encontra a fúnebre coruja e a dor que a prece ao caminhando exorta. Se um dia abrindo o casarão sombrio, um abrigo buscasses contra o frio, e entrasses, doce criatura langue, fugirias tremendo, vendo a um lado
a crença morta, o sonho estrangulado e o cadáver do amor banhado em sangue, né? 1902, Jonas da Silva, esse é o poeta. Muito bem, o que a gente pode falar, Lima, desse poema? Assim, porque a gente trabalha muito usando aqui uma abordagem muito simples, conhecida como estética da recepção, que é a relação entre o leitor e o texto literário, para que você possa ter uma certa facilidade de compreensão do texto, né? Muito bem, o título já tem uma questão fundamental, que é coração, que ele vai falar um pouco sobre o sentimento humano, sobre a vida, né? Então, na primeira estrofe ele fala: meu coração é um velho alpendre em cuja sombra se escuta pela noite morta. Quer dizer, ele já começa a falar um pouco do seu sentimento, um pouco daquilo que ele realmente sente como poeta, como escritor. E ele vai nos dar também uma questão fundamental, porque sendo poeta, a gente costuma ver coisas que aparentemente, para as pessoas que não têm uma certa facilidade de observar, a gente sente. Então, quando ele fala meu coração é um velho alpendre, né? Quer dizer, ele diz aí que o sentimento dele, aquilo que ele sente ao ver, ao ouvir, diante do tempo dele, já tem uma representação na própria vida dele, por ser uma pessoa que vê o tempo, ver as coisas, ver aquilo que ele realmente observa de bom e de ruim. Mas o poeta aqui tem uma questão oculta, tem um sentimento um pouco de sofrimento, né? Quando ele fala: quem vai passando pela estrada torta que leva ao alpendre dessa estrada, fuja. Lá só se encontra a fúnebre coruja e a dor que a prece ao caminhando exorta. Você vê aí as palavras que ele fala aqui, dor, né? E uma questão fundamental, essa questão da dor, do sofrimento, né? Que ele sente, que ele tem como refúgio na sua percepção de ver as coisas que o mundo lhe mostra. Mas tem uma questão interessante em Jonas, e assim como os demais outros poetas, que é a questão da espiritualidade. Ele fala que a prece ao caminhando exorta, quer dizer, ele também faz uma louvação à sua fé, entendeu? Para que ele possa também, acho que tem um sentimento de mal-estar dentro desse poeta, no seu eu lírico, porque ele parece que ele está um pouco aprisionado em algo que ele quer realmente se libertar. Então ele continua falando: se um dia abrindo o casarão sombrio um abrigo buscasses contra o frio e entrasses doce criatura langue, né? Então que casarão, né? Que abrigo é esse que ele responde para si nesse poema? Parece que ele está buscando algo de entendimento com a sua própria vida, com o seu próprio mundo e com o seu próprio estado de espírito, né? Parece que ele tem algo que não está muito claro dentro da sua própria alma, né? Parece que ele busca algo que não tem resposta naquilo que ele realmente está inserido dentro do seu contexto social. É por isso que o poema dele não é um poema objetivo, é subjetivo, entendeu? Ele usa muito da filosofia, uma filosofia mística, assim um pouco mais retraída, mais rebuscada nas palavras. Vocês notaram que as palavras
não dão sentido para quem realmente, aparentemente, não sabe o que ele está falando. Mas quando você vai lá na escola, você que é aluno de língua portuguesa, você que é professor, você sabe que os simbolistas têm muito de místico, subjetividade, a questão de buscar uma reflexão no interior da sua alma, pensar sobre a sua vida, sobre a sua relação do seu ser com o mundo, né? E aí ele termina aqui nessa última estrofe: fugirias tremente, vendo a um lado a crença morta, o sonho estrangulado e o cadáver do amor banhado em sangue. Quer dizer, é uma questão assim meio fúnebre, é uma questão meio assim, parece que o poeta tem algumas coisas que ele assimilou no sentido poético da questão de ler. Ele leu alguns escritores que naquela época, já no início do século XX, aparentemente existia um mal-estar naquela época, né? Parece que, apesar de início de um novo século, mas existia um mal-estar, né, dentro dessa consciência humana pela qual o Jonas da Silva nos faz ver nesse poema O Coração. É isso, pessoal. Muito obrigado e inscreva-se no canal, nos ajude, multiplique, compartilhe essa ideia com seus amigos, né? Suas amigas. Estamos aqui no YouTube, que é um dos canais aqui do professor Francis James Lima da Silva. Você vai lá, se inscreve, dá um joinha. E é isso. Um abraço a todos vocês. E estamos aqui para divulgar a nossa literatura do Piauí, porque eu acho importantíssimo a gente valorizar o que é nosso, para que nós possamos realmente ter uma representação mais bastante significativa na cultura brasileira. E, na verdade, fazendo leitura desses poetas, desses escritores, a gente está realmente celebrando aquilo que é de mais importante na nossa cultura, que é a nossa arte, que é a nossa grandiosidade de ser piauiense. Valeu, obrigado, tchau.